Em destaque no Panorama CBN, STF limita penduricalhos para juízes e MP. Estado do Rio em compasso de espera na política. Suprema Corte julga regras que ditarão os rumos da eleição indireta. Projeto que incluiu violência vicária na Lei Maria da Penha e cria o crime de vicaricídio vai à sanção presidencial. Israel mata chefe da Marinha do Irã, responsável por fechar estreito. Brasil encara a França em jogo mais duro antes da Copa do Mundo. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quinta-feira, 26 de março de 2026. Eu te conto em menos de meia hora o que de mais importante acontece no Brasil e no mundo. Vamos juntos. Começo contando que o Supremo Tribunal Federal fixou as balizas para o regime remuneratório da magistratura e do Ministério Público até que o Congresso edite uma lei nacional. A proposta limita os penduricalhos a 35% do teto constitucional, que hoje é de R$ 46 mil. Também limita a 35% do teto o adicional por tempo de serviço. Com isso, a soma de todas as vantagens pode chegar a 70% do valor limite dos vencimentos do funcionalismo público. Vista como uma resposta à escalada dos supersalários, a proposta aprovada contrasta com o tom duro adotado pelos ministros Flávio Dino e Gilmar Mendes. Os dois suspenderam pagamentos do gênero até que todos os poderes apresentem a relação completa de verbas acima do teto e sem respaldo legal. A proposta foi apresentada pelo ministro Gilmar Mendes, em conjunto com Flávio Dino, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin, em um voto no julgamento de ações sobre o mesmo tema. O decano diz que a prática observada nos últimos anos mostra que o pagamento das verbas a título de indenização perdeu o caráter inicial. Ele ressalta a falta de transparência. Gilmar Mendes também destacou que os penduricalhos precisam ser respaldados por lei. A ideia da imparcialidade do juiz tem que encontrar uma correspectividade numa remuneração adequada, justa, mas pautada pelo signo da legalidade. O presidente da Corte, Edson Fachin, diz que os ministros se dedicaram nos últimos 30 dias à análise do tema, um assunto que aguarda uma resposta, segundo ele, há mais de 30 anos. O que se almejou nessa ordem de ideias era e é efetivamente conquistar passos maiores na uniformização e na padronização e, por isso, também buscar e realizar ganhos na transparência e na previsibilidade, além de fixar limites com relação às despesas e buscando, portanto, também economia de despesas. O ministro Alexandre de Moraes falou que a regra de transição poderá resultar em economia de mais de 7 bilhões de reais por ano. De acordo com a decisão do Supremo, serão consideradas verbas indenizatórias, as diárias, a ajuda de custo em caso de alteração de domicílio, a gratificação por função cumulativa de jurisdição e até 30 dias de férias não usufruídas. Vamos falar de eleições? Deve sair na próxima terça-feira a decisão do presidente do PSD, Gilberto Kassab, sobre o nome do partido que vai disputar a presidência da República. Ontem, Kassab recebeu o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para um encontro em São Paulo. E a reunião ocorreu um dia depois de um encontro com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Os dois disputam a indicação da sigla para o Palácio do Planalto. Nessa semana, lembrando, Ratinho Júnior do Paraná desistiu de concorrer. O encontro com Leite seguiu os moldes da reunião com Caiado, a portas fechadas, no apartamento de Kassab, na zona oeste da capital paulista. O presidente do PSD disse que não há favoritismo e que o clima é de união, não de disputa. Não é o que parece. Ao longo do dia, Eduardo Leite passou por uma bateria de entrevistas em que se vendeu como o único nome de centro da legenda e uma alternativa à polarização no país. Estou aqui vivamente empenhado em demonstrar que a gente apresenta um caminho diferente e eu quero mostrar isso não apenas para o partido, mas para o Brasil inteiro, né? Tem uma alternativa no centro
que dialoga com esse espectro amplo dos brasileiros para a gente poder superar essa polarização. Eu tenho muita energia para liderar esse projeto. Leite falou que só sai do governo gaúcho para ser candidato a presidente e que não tem plano B. Ele chegou a negar uma chapa com Caiado para vice e também uma candidatura ao Senado. O governador de Goiás respondeu que também é um nome independente, mas com um aceno mais à direita. O Lula é dependente da corrupção e do narcotráfico. O Flávio é dependente do nome do pai dele. Qual é o único que é independente no Brasil? Sou eu. Mas tem então, outros candidatos da independente direita, né? sou eu. Tem o Romeu Zema, eu não preciso, tem o... Não, mas eu não preciso, eu tenho 40 anos de vida pública. Eu não sou paraquedista. Para se dedicar à articulação do partido, o presidente nacional do PSD anunciou ontem a saída da Secretaria de Governo e Relações Institucionais da gestão Tarcísio de Freitas, em São Paulo. A relação entre os dois, na verdade, se desgastou desde o início do ano, quando Kassab falou que o governador paulista deveria diferenciar lealdade de submissão ao decidir apoiar o nome indicado por Jair Bolsonaro para a presidência. Tarcísio respondeu à crítica dizendo que quem fala em submissão não entende nada sobre lealdade nem sobre amizade. Ontem, quem criticou Tarcísio foi o presidente Lula. Ele estava numa agenda no interior de São Paulo e lamentou a ausência do governador no evento, apesar das diferenças políticas, Durante o discurso, ao citar o cenário político nesse ano, Lula falou que 2026 vai representar uma luta da mentira contra a verdade. E quem também esteve no evento foi o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que falou que ainda analisa se vai formar chapa como vice novamente ou se vai disputar uma vaga no Senado. E para o Rio de Janeiro, a gente vem acompanhando a situação delicada da política, O Tribunal Superior Eleitoral confirmou eleições para o mandato tampão e essas eleições serão indiretas. A Corte corrigiu a certidão do julgamento que condenou e tornou inelegível o ex-governador Cláudio Castro. O despacho original, divulgado na terça-feira à noite, mencionava apenas a realização de novas eleições, sem especificar o formato. Portanto, agora, eleições indiretas confirmadas. Já se esperava, mas agora confirmado. Havia dúvidas, inclusive, que adiaram a eleição indireta prevista para ontem. A lei aprovada pela Assembleia do Estado determinava um prazo de 48 horas depois da renúncia de Castro. Ricardo Couto, que é o governador interino, presidente do TJ, fez críticas à redação da lei e pontuou que quem deveria convocar as eleições indiretas é a mesa diretora da Assembleia Legislativa e não ele próprio. Com base no entendimento, ele mandou um ofício à Casa Legislativa sobre a dupla vacância, porque não tem também presidente da Alerj. O governador interino pediu calma para evitar uma possível anulação do resultado. O que está sendo feito é uma cautela. Nós estamos tomando uma cautela para que não haja alegação de nulidade. Na medida em que estamos constatando que há uma disputa muito grande, nós não queremos dar margem a argumentações. As regras que vão ditar os rumos dessa eleição indireta não estão nem definidas ainda. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, deu início ao julgamento em plenário virtual. A análise vai decidir se a interpretação liminar do ministro Luiz Fux será mantida. Atendendo a um pedido do PSD, partido do ex-prefeito do Rio, Eduardo Paes, o ministro derrubou trechos da lei aprovada pela Alerj. No entendimento de Fux, a votação deve ser secreta e os candidatos não poderão ter ocupado cargos no Executivo 6 meses antes do pleito, sendo que havia candidatos que estavam ocupando cargos no Executivo há pouco tempo, até agora. Então, a Procuradoria-Geral da República defende o que foi aprovado pelos deputados, uma votação aberta e o prazo de desincompatibilização de apenas 24 horas após a renúncia de Cláudio Castro. Fux reforçou os argumentos. E os outros 9 ministros do STF terão que votar até a próxima segunda-feira. Hoje tem um trabalho importante no Supremo Tribunal Federal que vai julgar a prorrogação das ações da CPMI e do INSS. Os ministros vão analisar uma decisão individual de André Mendonça. O plenário da Corte vai decidir se a determinação será mantida.
Lembrando que na terça-feira, o magistrado deu um prazo para que o Congresso viabilize a extensão do funcionamento da CPMI. O Senado aprovou o projeto de lei que inclui a chamada violência vicária na Lei Maria da Penha e cria o nome de vicaricídio no Código Penal. Vou explicar o que é isso, tá? A proposta foi aprovada pela Câmara já e teve apenas alterações de redação. Segue agora para a sanção presidencial. O texto reconhece como violência doméstica situações em que o agressor atinge filhos, parentes ou pessoas próximas com o objetivo de causar sofrimento psicológico à mulher. A prática, conhecida como violência vicária, passa a constar expressamente na Lei Maria da Penha, o que permite, por exemplo, a adoção de medidas protetivas, mesmo quando não há agressão direta contra a mulher, contra a vítima. E, além disso, o Senado transformou o homicídio vicário em um tipo penal autônomo, rebatizado como vicaricídio. A pena prevista é de 20 a 40 anos de prisão, no mesmo patamar do feminicídio. A mudança foi tratada como ajuste de redação no parecer da relatora, a senadora Margarete Busetti, mas, na prática, consolida o crime como categoria própria no Código Penal. Pelo texto aprovado, vicaricídio ocorre quando alguém mata descendente, ascendente, dependente, enteado ou pessoa sob responsabilidade da mulher com a finalidade de atingi-la emocionalmente no contexto de violência doméstica. E a proposta também inclui o novo crime no rol de hediondos, o que endurece o cumprimento da pena e restringe benefícios como progressão de regime. E ainda está rendendo a votação que tornou misoginia crime no Senado, porque o voto favorável do senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência, ao projeto, provocou insatisfação em parte dos bolsonaristas, que trabalham para derrubar o projeto na Câmara. Uma iniciativa que foi aprovada na terça-feira por unanimidade no Senado, né? O deputado Nicolas Ferreira, por exemplo, que é do PL de Minas, divulgou um vídeo nas redes sociais em que critica o projeto. Na postagem, ele não cita Flávio Bolsonaro, mas reclama de senadores da direita que apoiaram a iniciativa. Saiu o novo Plano Nacional de Educação, o PNE, que estabelece objetivos e metas da educação nacional para os próximos 10 anos. Ele foi aprovado pelo Senado e segue agora para a sanção do presidente Lula. É o PNE que guia as principais políticas educacionais do país, ajuda a definir prioridades de investimentos e cria ou expande políticas públicas, tá? A nova versão estabelece 19 objetivos, 73 metas e 372 estratégias que deverão ser acompanhadas a cada 2 anos. Por exemplo, ampliar o atendimento em creches para 60% das crianças de até 3 anos. Garantir que todas as crianças de 4 e 5 anos estejam na pré-escola. Reduzir desigualdades na educação básica entre grupos sociais, raciais e regionais. Ter ensino em tempo integral em pelo menos 65% das escolas e atender 50% dos alunos. Incluir a matemática entre as metas de alfabetização. São algumas das metas que deverão ser cumpridas e acompanhadas. E ainda repercutiu hoje uma pesquisa do IBGE que revelou o avanço de casos de abuso sexual, bullying e sofrimento emocional entre adolescentes, com impacto maior sobre as meninas. O estudo é o primeiro da série após a pandemia e traz um retrato de uma população de 12 milhões e 300 mil jovens de 13 a 17 anos matriculados em escolas públicas e privadas do país. Os dados mostram que 1 em cada 4 mulheres relata ter sido tocada, beijada ou exposta contra a vontade. Considerando também os homens, 18% aproximadamente dos adolescentes dizem que sofreram assédio sexual e quase 9% contam que já foram forçados a ter relações sexuais. A pesquisa acende ainda um alerta para a saúde mental. 1/3 dos adolescentes se diz insatisfeito com a própria imagem. Entre as meninas, o índice é mais do que o dobro do registrado entre os meninos. O bullying também cresceu. Quase 1/4 dos estudantes diz ter sido alvo de perseguição dentro da escola. E 1 em cada 6 já sofreu bullying pela internet. Entre os principais motivos, a aparência física, inclusive a cor da pele. Por outro lado, houve queda no consumo de drogas pelos adolescentes. O uso de substâncias ilícitas recuou 36,5%
desde 2019. No Rio de Janeiro, depois de agredir alunos que faziam um protesto em uma escola pública da Zona Sul, um policial militar foi afastado das funções na rua. Num vídeo nas redes sociais, o policial Ricardo Teles de Noronha Júnior, subtenente do batalhão de choque, discute com o estudante por causa do celular usado para filmar a situação. Começa assim. Na hora também, depois, uma representante estudantil tenta intervir e aí o agente reage com tapas no rosto dela. A camisa chega a ser rasgada. O PM também dá socos no rosto de um outro aluno. Essa confusão toda aconteceu quando estudantes faziam uma manifestação contra um professor acusado de assédio. E aí, a Secretaria Estadual de Educação autorizou a entrada do grupo, só que a direção da unidade da escola barrou o acesso e acionou a polícia. A Corregedoria da PM abriu um procedimento para investigar a conduta desse agente completamente descontrolado, tá? E a Polícia Civil também apura o caso. Deixa eu aproveitar que eu citei o Rio de Janeiro para contar que no momento em que eu gravava o podcast, acontecia um problema grande no trânsito na Presidente Dutra, no trecho da Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu. Um viaduto sobre a rodovia estava interditado desde a noite de quarta-feira, depois que uma carreta que transportava uma retroescavadeira em direção ao Rio de Janeiro danificou parte da estrutura. No início da manhã, enquanto eu gravava, o trânsito estava terrível, porque uma faixa sob o viaduto bloqueado estava fechada também. E aí, travou de vez quando aconteceu um outro acidente. Um caminhão bateu num carro, ninguém mais passava na Dutra. Essa interdição total durou cerca de 15 minutos, mas ainda havia uma interdição parcial no momento em que eu liberei o podcast. E aí você seguirá acompanhando, você especialmente que usa a Dutra, né, entre Rio e São Paulo, ao longo da nossa programação no rádio ou no nosso site cbn.com.br. Destaques internacionais, começando por uma notícia recente sobre a guerra no Oriente Médio. Israel matou o comandante da Marinha da Guarda Revolucionária do Irã, Alireza Tangsiri, em um bombardeio nesta quinta-feira. É o que afirmam fontes militares ao jornal israelense Times of Israel. Segundo a autoridade militar ouvida pelo jornal, esse homem era o responsável por executar o fechamento do Estreito de Hormuz, o importante estreito por onde passam cerca de 20% do petróleo mundial e que está bloqueado há quase um mês por conta da guerra contra Estados Unidos e Israel. O Tangsiri foi morto em um ataque em Bandar Abbas, no sul iraniano. Nem Israel nem o Irã se pronunciaram até o momento em que eu gravava oficialmente. Fontes militares também confirmaram a informação a outros jornais. Bom, essa morte segue uma tendência de assassinatos de autoridades de alto escalão do regime iraniano realizada por Israel e Estados Unidos desde o início da guerra, no final de fevereiro. E a gente segue acompanhando os desdobramentos desse conflito. Em um discurso para doadores de campanha do Partido Republicano, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a sugerir que o poderio militar do Irã foi derrotado. Trump alegou também que os líderes iranianos negam estar negociando um acordo de paz com ele porque têm medo de serem mortos pelo próprio povo. Ontem, o ministro das Relações Exteriores do Irã disse que os Estados Unidos reconhecem derrota ao falar sobre negociações neste momento para um fim do conflito entre os países. Segundo ele, Teherã não tem a intenção de negociar, não, mas sim de continuar resistindo. Washington propôs interromper os ataques e, em troca, o regime se comprometeria a acabar com todo o enriquecimento de urânio e suspender o financiamento a grupos como Hamas e Hezbollah. O Irã confirmou que recebeu o plano de paz proposto por Trump, mas o chamou de excessivo e desconectado da realidade. Terminou dizendo que o americano não ditará o fim do conflito. Na contraproposta, o país apresentou, entre as condições para encerrar a guerra, o exercício da soberania do Irã sobre o Estreito de Hormuz e a interrupção total da agressão e dos assassinatos, entre aspas. O governo iraniano ainda disse que vai encerrar a guerra por decisão própria e só quando as próprias condições forem atendidas. Ontem, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, falou que a guerra no Oriente Médio saiu do controle e se encaminha para virar um conflito maior e mais espalhado. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu falou em expandir a zona tampão,
área ocupada pelos israelenses no sul do Líbano. No campo das negociações, Reino Unido e França vão presidir uma reunião virtual com chefes militares de cerca de 30 países dispostos a abrir o Estreito de Hormuz e formar uma coalizão pela segurança do local. A informação partiu de uma fonte do Ministério da Defesa britânico para a agência France Press. O ex-ditador venezuelano Nicolás Maduro vai passar por uma nova audiência na Justiça dos Estados Unidos hoje. A expectativa é de que a defesa tente derrubar as acusações de tráfico de drogas apresentadas contra ele em um tribunal federal de Nova York. Maduro está detido numa penitenciária federal, conhecida pelas condições extremas, e por obrigar presos famosos. Ele está numa cela sozinho e não tem acesso a jornais ou internet. Uma fonte do governo venezuelano disse à France Press que Maduro tem passado o tempo lendo a Bíblia e que é chamado de presidente nos corredores. Ele tem autorização para usar o telefone para falar com familiares e advogados, com um limite de 15 minutos por chamada. Além das acusações criminais, um dos principais pontos da audiência de hoje deve ser a discussão sobre quem vai custear a defesa de Maduro. O governo venezuelano quer assumir os gastos, mas precisa de autorização da Casa Branca por causa das sanções impostas ao país. E a segurança no entorno do tribunal deve ser reforçada para a audiência, como aconteceu em janeiro, logo após a prisão. Em Bangladesh, pelo menos 24 pessoas morreram depois que um ônibus com 40 pessoas a bordo caiu no rio Padma, enquanto tentava embarcar na balsa. Segundo o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil, 2 corpos foram encontrados inicialmente e depois a embarcação de resgate conseguiu içar o veículo que estava submerso e encontrou as outras vítimas. As equipes trabalharam ao longo da noite em condições consideradas difíceis. O Exército dos Estados Unidos informou que realizou um ataque contra uma embarcação suspeita de transportar drogas no Caribe. 4 pessoas morreram. Segundo o Comando Sul das Forças Armadas Americanas, dados de inteligência indicaram que o barco era operado por organizações terroristas. Desde setembro, os Estados Unidos realizaram mais de 30 ataques no Pacífico e no Caribe. Mais de 100 pessoas morreram e são ações questionadas pela ONU. O Brasil encara a França hoje, às 5 da tarde, em amistoso disputado em Boston, nos Estados Unidos. Essa será a primeira das 2 partidas que o time de Carlo Ancelotti fará na data FIFA. O próximo rival será a Croácia, no dia 31, em Orlando. Com muitos jogadores de fora por lesões e muitos querendo uma oportunidade para a Copa, a escalação tem vários pontos de interrogação, hein? O time de Carlo Ancelotti, que vai iniciar a partida, ainda é dúvida. Há apenas a certeza da escalação com 4 atacantes. Queremos jogar um bom partido, controlando o jogo, tentar de fazer bem as 2 coisas, defender bem e jogar bem com a bola. Mostrar a qualidade que, sobretudo, os 4 na frente têm. Os 4 na frente têm, tá garantido. No gol podem jogar Ederson ou Bento. Na linha de defesa, as certezas são os laterais Wesley e Douglas Santos e o zagueiro Léo Pereira. A outra vaga na zaga é disputada por Bremer, Ibanez ou Danilo, do Flamengo. No meio de campo, Andrei Santos é o favorito para formar a dupla de volantes com Casemiro. Das 4 vagas no ataque, 2 são certas, para Rafinha e Vinícius Júnior. Matheus Cunha também está bem cotado. A outra vaga será disputada por Gabriel Martinelli, Luiz Henrique e Ryan até a hora da escalação. O Futebol Globo CBN transmite Brasil e França hoje, a partir das 5 da tarde. Brasil! E a FIFA anunciou que a 4ª e última fase de venda de ingressos para a Copa do Mundo será aberta em 1º de abril. O número total de bilhetes disponíveis não foi informado. A etapa de venda ocorrerá por meio do site oficial. E os ingressos serão disponibilizados de forma progressiva. Uma última informação importante, um extracampo. Palmeiras, São Paulo e Abel Ferreira foram denunciados ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva por má conduta no clássico do último sábado. A partida que terminou com vitória alviverde por 1-0. Os clubes podem ser enquadrados no artigo 206 por atrasar o início e reinício do jogo ou não apresentar a equipe no horário. Abel Ferreira foi denunciado no artigo 258, que prevê assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada.
O treinador português foi expulso aos 33 minutos do segundo tempo do Clássico. E assim a gente encerra a nossa partida por aqui. A primeira do dia, né? Tem também o Panorama CBN da noite com o Leandro Gouveia. No meu time, Laerte Afonso, nosso DJ, Lucas Soares, nosso editor, e você que pode participar, pode falar comigo, manda mensagem que eu vou ler tudo para registrar amanhã, tá? No nosso sextou, inclusive as músicas, que quem quiser pode pedir. biancasantos.bia ou então bianca.santos@cbn.com.br, primeiro no Instagram, segundo e-mail. Um beijo, obrigada pela companhia e até amanhã. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.